Hi guys, como é que você tá aí do outro lado? Eu vim aqui hoje falar de um assunto muito legal, que é o ego. Por que hoje eu vim falar sobre o ego? Porque o ego é algo que nos manipula muitas vezes e que nos faz acreditar que somos ele, mas na verdade não somos. Eu venho estudando budismo nos últimos tempos e tenho estudado muito sobre o ego e também estudei isso lá em comunicação. Para trabalhar um pouco da nossa comunicação, a gente precisa trabalhar o ego e entender o que é o ego e o que somos nós. Muitas vezes a gente meio que fica perdido, fala, gente, mas do que ela tá falando? O que é o ego? Se a gente for seguir pela psicologia, o ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa. Ela é um princípio de organização dinâmica direto que nós temos na nossa mente. Então, muitas vezes o que nós pensamos é o ego falando devido às experiências que nós vivemos, devido às experiências e vivências que tivemos até agora. E a gente não sabe diferenciar o que é o nosso ego e o que somos nós. Muitas vezes a gente fica perdido ali. O ego faz parte da natureza humana. É ele que alimenta os nossos pensamentos, as nossas emoções. O ego é muito importante para nós, mas também temos que lembrar que ele pode, por outro lado, em excesso, se a gente não entende o que é esse ego, ele vai atrapalhar a nossa personalidade. Se a nossa personalidade é muito forte, você ouviu a vida toda que a sua personalidade é muito forte, a sua personalidade é muito forte. Muitas vezes você não vai querer mudar a sua personalidade achando que você não consegue, que você não pode, que você sempre foi assim e vai morrer assim. Já ouviu aquelas pessoas que falam, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Isso é muito do ego. O ego, ele é materialista, ele quer ver coisas materiais, ele quer ver você produzir, ele quer ver você fazer o quanto mais, melhor. E muitas vezes é o ego que nos leva à perfeição. E aí, quando eu falo de perfeição, eu já fiz um episódio, acho que foi o meu primeiro episódio desse podcast falando sobre o perfeccionismo e como ele impacta na nossa comunicação. Os psicólogos estudam anos e anos e anos sobre o ego para entender e para conseguir trazer para nós, nas terapias, de uma forma mais clara e mais dinâmica para que a gente entenda o que é o ego. Porque muitas vezes ele fica ali escondido. Como ele é o núcleo da personalidade, não tem como a gente acabar com o ego, tirar o ego. Isso não existe. O ego, ele tem um lugar e nós temos que reconhecer que é um lugar importante porque ele é uma parte da nossa estrutura do aparelho psíquico. O ego é aquela parte racional, é ele que vai controlar os nossos instintos. Então, muitas vezes, ele vai entrar como um mediador e vai tentar facilitar a nossa interação dentro da psique com outras partes. Por exemplo, em situações extremas, muitas vezes a gente precisa do ego, mas por outro lado, nós esquecemos do nosso self. E aí a gente para de seguir a nossa intuição. Mulher, então, a mulher tem a gente tem uma natureza instintiva muito forte. E muitas vezes a gente quer seguir o ego, a gente quer controlar tudo. E muitas vezes isso não é tão saudável. A parte que nós temos que olhar e sempre se observar, se auto-observar, é quando o ego passa a tomar conta da nossa mente. Então, quando o ego começa a tomar conta da nossa mente, ele começa a ser exagerado, ele pensa demais em si mesmo, na própria imagem, no próprio corpo, ele desconsidera o sentimento das outras pessoas. Muitas vezes é aquele orgulho, sabe? Quando você tem orgulho e você não quer admitir, aceitar, não quer buscar mostrar sua vulnerabilidade para o outro. Então, isso acaba atrapalhando a nossa conexão com a comunicação. Porque o comunicar, ele tem que vir de dentro, ele tem que vir de uma forma honesta para o mundo. Se você não consegue ver o que é a sua verdade, se você tá ali com o véu do ego e fica vendo só coisas materiais, só o que você vai conseguir, só a produtividade, só pensando em si, né? Deixa o outro para lá, o outro não faz parte da minha vida. Você acaba esquecendo
do lado coletivo. E eu tenho estudado o budismo nos últimos tempos e tenho percebido a importância da gente entender como nós estamos conectados com o todo. A natureza é viva. Os outros seres humanos ao nosso redor têm uma conexão direta conosco. Muitas vezes eu faço essa pergunta para os meus clientes porque eu vejo que tem pessoas que não veem que tem uma interferência direta na vida do outro. Se você se comunica com amor, você vai trazer para o mundo mais harmonia, mais alegria. Se você se comunica para o outro, para o mundo, de uma forma agressiva, normalmente o que você vai trazer é a agressividade, nervosismo, o estresse. Muitas vezes você vai colocar pressão demais na cabeça das pessoas, na vida das pessoas, fora da sua vida, né? Porque o que vem primeiro ainda de tudo é nós. Então é muito importante dizer que o ego é aquela coisa intolerante. Então a gente tem que tentar sempre observar qual é esse lado sombra do nosso ego, que o ego tá precisando às vezes de um ajuste. O que eu quero trazer hoje é a conexão que isso tem com a comunicação. A nossa comunicação, ela vem de uma forma mais clara, confiante, segura, quando nós estamos confiantes e seguras de nós mesmas. E muitas vezes o que acontece é a síndrome da impostora, do impostor. Essa síndrome, ela traz que nós somos impostores, que o que você está falando não é você de verdade. Muitas vezes, se você não pratica alguma coisa por muito tempo, você vai sentir insegurança na hora de falar. E aí você vai trazer isso dessa forma na comunicação, porque você não vai ter coragem de falar, você não vai ter coragem de se expor, de expor a sua ideia, porque você vai se sentir um impostor, uma impostora. E o que a gente tem que aprender com isso, né? Que essa síndrome, ela pode acontecer com todos nós. Aconteceu comigo no começo, quando eu comecei lá no meu Instagram. Eu tive um período que eu lembro que eu fazia vídeos e eu não conseguia postar. Até eu, que tenho conhecimento de comunicação, que aprendi e que trabalho com isso há anos, tive também esse processo. Claro que foi muito mais rápido para eu superar do que uma pessoa que não tem conhecimento. Então, o que eu vim trazer aqui para você hoje é um pouco desse conhecimento, o conhecimento que eu usei no meu próprio dia a dia e que pode te ajudar. Então, é esse conhecimento que eu quero trazer aqui para a mesa hoje. Então, vamos lá. A maior conquista da humanidade, não só as obras de arte, como as invenções que a gente teve de luz, de água, né, de eletricidade, tudo isso, de tecnologia, mas a identificação do próprio distúrbio, da própria loucura, é um avanço muito grande que a gente teve no movimento de coletividade da evolução humana. Num passado distante, que a gente sabe que nem é tanto tempo assim, algumas pessoas fizeram o reconhecimento, começaram a estudar na psicologia, também conectando um pouco com a área espiritual. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou trazer aqui o Siddhartha Gautama, que é o Buda, que viveu na Índia há 2.600 anos atrás, talvez até mais. Ele foi o primeiro que começou a falar isso também na área espiritual, do conhecimento, da importância que a nossa mente e a nossa psique tem para nós, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa comunicação. E Buda, como outros estudiosos e espiritualistas da época, eles começaram a ver que cada pessoa tinha uma maneira diferente de ver as coisas. Então eles falavam: observe o seu modo de viver, veja o que você está fazendo, o sofrimento que está causando. E muitas vezes, quando a gente fala, quando a gente se comunica, a gente não pensa no sofrimento que a gente está causando para o outro e que tem um impacto direto no nosso mundo. Tudo está conectado. Eu não sei se você já viu esse documentário, mas tem um documentário Netflix que mostra as árvores e que embaixo das árvores as raízes são todas conectadas. Demoraram anos até para descobrir isso. E tem uma árvore que é a árvore mãe, que é, vamos dizer, a maior árvore, que ela dá muita força e energia para as outras árvores. Então, para você ver que até na natureza nós estamos conectados, assim como na natureza, estamos conectados com a natureza e estamos conectados entre todos nós, entre todas as energias do universo. Você querendo ou não, muitas vezes a gente fala: mas eu não entendo nada disso, não sei o que é.
você querendo ou não, a verdade é que nós estamos conectados assim como essas árvores. As árvores têm as raízes conectadas debaixo da terra e é assim que uma auxilia a outra, uma ajuda a outra e uma dá energia para a outra crescer. Então, isso começou a ser estudado. E por que eu tô trazendo isso aqui no começo? Porque é importante a gente ver que o que nós falamos vai sim interferir na vida do outro, vai sim interferir na vida da nossa família, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se você é uma pessoa pesada, uma pessoa cansativa, uma pessoa que só reclama, o que vai acontecer? As pessoas ao seu redor vão começar ou se cansar de você, ou você não vai ter tantos amigos, ou simplesmente vai ficar muito pesado aquele lugar. Então as pessoas vão começar a mudar de trabalho numa frequência muito grande. Então a mensagem que nós queremos passar no ambiente que nós estamos é muito importante. Eu vou falar da mensagem agora. Como é importante a gente escolher as nossas palavras ao falar. Você já percebeu que as religiões, eu sempre penso nisso, eu vou trazer isso, mas eu quero que vocês fiquem com a mente aberta para ouvir o que eu tenho a dizer agora. Você já percebeu que as religiões, elas deveriam ser uma força unificadora? Independente da religião que você se encontra, todos deveriam se unir para o bem, praticar o bem, não roubar, não matar. Todas as religiões têm meio que as mesmas regras. Todas as religiões têm um Deus, têm uma pessoa com que elas acreditam, um ser supremo, com que elas acreditam que devem seguir, porque aquela pessoa era uma sábia. Então eu queria mostrar aqui, com o passar dos anos, o que foi acontecendo. A mensagem foi deixada. A mensagem foi deixada pelo budismo, a mensagem foi deixada por Jesus quando veio a Bíblia, né? E tudo mais. E o que começou a acontecer? A violência e o ódio começaram a sair em formato de fala e a mensagem começou a se desviar. Quando essa mensagem começa a se desviar, qualquer mensagem, pode ser uma palavra que você está falando. Quando você fala num tom errado, pode ser que essa mensagem vai começar a se desviar. E aí vai acontecer, ao invés de as coisas se unirem, você conseguir unir as pessoas, unir o ambiente, o que vai começar a acontecer? A divisão. Como nós já sabemos, o Brasil está vivendo um momento como esse, de divisão profunda, que muitas vezes essa separação até de indivíduos da família causa, por causa de uma ideologia, causa mais divisão. Então, o que é bom a gente ter claro aqui é que as nossas palavras, o tom de voz que nós utilizamos, a comunicação em si é muito importante, porque é ela que vai fazer você ser quem você quer ser, alcançar o que você quer alcançar, trazer mais amor e paz para o mundo ou trazer mais violência, mais agressividade, mais ódio, rancor. Depende muito do que você quer trazer, qual que é o seu objetivo. E quando eu tô falando de objetivo, nesse caso, eu também tô falando um pouco do ego. E aí vamos entrar nessa parte do ego, então. O nosso ego, muitas vezes, eles contam uma historinha para nós. Então, ele conta a historinha de você precisa se formar na faculdade, porque você tem que se formar na faculdade, porque é isso que você ouviu a vida toda. E aí o ego te fala, você tem que se formar na faculdade. Se você não se formar, você não é bom o suficiente. E aí você começa a entrar num ciclo infinito de achar que você nunca é bom o suficiente, de que você começa a ficar inseguro no que você fala. E aí acaba que as pessoas sentem isso. Na hora que elas estão te ouvindo, elas vão sentir esse movimento de insegurança. Muitas vezes nas palavras que você escolhe, muitas vezes na própria voz. No tom de voz, na velocidade de fala, na firmeza com que você fala uma palavra. Então as pessoas começam a sentir isso e muitas vezes começam a não confiar talvez em você, no seu trabalho. Você vende menos do que poderia, né? Você começa a ter coisas que poderiam ser
melhoradas, vamos dizer assim, aprimoradas, eu diria. Você começa a ver uma recaída, isso começa a cair, você começa a ficar chateado e você não sabe o que fazer. Então é muito importante eu falar sobre a consciência. O ego muitas vezes nos conta várias histórias. Nós temos que tomar cuidado para ver de onde essa história vem. Então é importante a gente refletir sobre isso. Uma metodologia que eu gosto muito de utilizar é pegar papel e caneta e anotar. Ou se eu tiver com meu celular, eu vou nas notas e anoto aquele pensamento, aquela crença, aquela frase que eu falei para mim mesma. É o primeiro passo para você começar a identificar o seu ego. Todas as coisas estão ligadas, igual eu falei. Não apenas tudo que existe, como também a origem de toda a vida. Tá tudo ligado. Eu não sei se você já conseguiu ver isso, mas isso é real. Então, é fácil a gente conseguir ver uma flor ou um pássaro e conseguir sentir uma alegria, conseguir sentir um momento de, uma meditação. Eu falo que a gente sente uma meditação. Quando a gente consegue olhar para algo como uma flor e a gente consegue vê-la crescendo, consegue ver a alegria de um passarinho, de tomar um banho numa água, depois que a gente consegue ver isso com um olhar sem crítica e sem julgamento, a gente vai começando a sentir uma sensação maravilhosa que vai surgindo dentro de nós. É uma essência que começa a se comunicar com a gente. E essa comunicação é uma comunicação interna, ela começa como se fosse uma meditação, um momento meditativo onde você se comunica com você mesmo. Muitas vezes a gente não tem esse tempo para parar para olhar para uma flor, para parar para olhar para um pássaro, para parar para olhar para uma árvore. E a essência disso é muito importante, porque se você não prioriza na sua vida, se você não escolhe olhar para coisas da natureza, para coisas boas que te fazem bem, provavelmente você vai ficar cansado. Você vai entrar numa intensidade tão forte da sua vida que vai entrar num burnout, que vai entrar numa parte excessivamente oposta, que é a doença. Então é importante a gente falar sobre essas questões opostas de dualidade, da oposição, para que você consiga encontrar um meio do caminho. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, quando a gente não tem uma crença sobre, a gente consegue sentir a sensação do milagre da vida, que foi perdida muito tempo atrás, porque muitas vezes a gente simplesmente esquece isso. E o maior de todos os milagres da sua vida é você conseguir ver o seu eu, ver a sua existência. Com essa atitude, você vai conseguir ganhar inteligência, vai conseguir ganhar sabedoria, então você vai conseguir ver as coisas com mais amor, com mais alegria, criatividade. Essas qualidades são qualidades importantes que você tem que ter para se comunicar. Porque se não vem da sua verdade, muitas vezes é uma mentira. E aí, se é uma mentira, se você não vive aquilo que você está falando, como que você vai se sentir na hora de falar? Um mentiroso. Realmente um sabotador. O silêncio, muitas vezes a gente não dá o valor para o silêncio. Muitas vezes a gente fala, quer falar, e a gente se esquece do silêncio. Tanto o silêncio como as palavras e pensamentos têm a sua própria beleza. No entanto, o que a gente faz? O que normalmente, se você está inconsciente, você faz? Você vai aprisionar. Você aprisiona quando você julga. Você aprisiona quando você critica. Você aprisiona quando você fala palavras de ódio, de rancor, palavras negativas. As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender. Você acha que só essas informações que eu tô te dando são suficientes para explicar quem você é? Será que a gente consegue explicar a essência de uma árvore, a essência de uma pedra? A gente não consegue. Por quê? Porque existe um eu ilusório. O eu, ele tenta muitas vezes, esse eu ilusório, o ego. Ele quer que a gente coloque palavras em tudo.
e que tudo tenha meu, minha, comigo, né? Tudo mostre o meu mundo. O lado bom disso é que a gente tem que entender que ali existe uma ilusão e que ela pode se dissolver. Então, a identificação da ilusão é o seu fim. Quando a gente identifica que aquilo ali é uma ilusão, quando a gente identifica que, nossa, eu coloquei um rótulo ali naquela pessoa e eu vi que é uma ilusão, uma mentira. Eu criei aquilo pelo que eu acredito. Quando a gente consegue ver isso, é quando a gente começa a realmente superar, se elevar, entender e compreender que você é mais do que isso. Você vai começar a entender de você. Então, após esse processo que a gente começa a fazer de ter conhecimento, de sentir que eu não sou o centro do universo, eu não sou o centro do mundo, eu sou importante, mas todos os outros também são importantes. A palavra eu, ela vai começando a perder um pouco esse significado que a gente dava de muito egocentrismo, do ego. Ela vai começando a dar lugar, quando a gente desperta, para um lugar mais amplo, que é um lugar profundo dentro de nós. Se você ainda tá muito identificado agora, se você tá vivendo na sua vida um fluxo incessante de pensamentos, de mente, pensa, recebe muita coisa ao mesmo tempo, você provavelmente não vai conseguir nem prestar atenção quando você fala eu, meu, o que você está vivendo é tão intenso que esses processos de pensamentos e emoções vão começando a acompanhar o seu diálogo, a sua fala, e isso vem inconscientemente. Muitas vezes, quando eu falo assim com meus clientes, você já ouviu a voz que tem na sua cabeça? Que não para de falar? Que é uma voz crítica, que às vezes ela é julgadora, às vezes ela tá com raiva, às vezes ela fala as coisas com você que é com raiva. Tem muitas mães que ensinam isso como, tem o anjinho e o capetinha do outro lado, né? Essa voz é como, vamos imaginar que ela faz parte do seu ego. Então, é uma voz egóica que fica na sua cabeça e que muitas vezes tem pessoas que nem ouvem. Então, eu quero que você, primeira coisa que você vai começar a fazer é ouvir essa voz que fica vindo na sua cabeça. Que voz é essa? O que ela fala com você? O que ela te instrui a fazer? Muitas vezes essa voz julgadora e crítica, ela se aposta da mente. E aí é quando a gente tem reações que a gente não queria ter. É quando a gente fala com agressividade quando a gente não queria ter. Eu tenho uma cliente que ela me conta sempre que ela nunca ouviu essa voz, ela não prestava atenção nessa voz. E aí, uma vez, ela lembrou, ela viu que a voz estava falando com ela, estava julgando uma pessoa, a voz mental dela estava ali julgando, e ela falou que na hora ela lembrou de mim, e ela conseguiu romper essa identificação dessa voz com o pensamento que ela estava tendo, e ela conseguiu não julgar aquela pessoa, ela conseguiu ter empatia naquele momento. E ela fala que aquilo trouxe uma paz interior grande nela, ela trouxe uma alegria, porque ela falou, consegui visualizar aquelas pessoas numa briga, naquela situação, e eu consegui entender que naquele momento era o que elas tinham que viver. Não era não era minha voz interior que ia resolver. Muitas vezes a gente faz isso inconscientemente e que às vezes a gente sente até uma alegria de que alívio, passei por aquela situação ali, não reclamei, não gritei, não fui agressiva, a gente se sente até assim alegre e feliz por ter conseguido passar por uma situação e conseguir sair dali sem arrumar uma briga, uma confusão. Eu sou ariana, teve muitos momentos na minha vida que essa voz na minha cabeça era muito forte e essa voz ela vinha e ela me levava à impulsão, ela me levava a ter esse momento de impulsividade que me dava vários problemas, várias dores de cabeça depois. E quando eu comecei a ter a responsabilidade, e quando eu comecei a ficar consciente e ver com responsabilidade o que eu estava fazendo e as minhas reações, como eu era agressiva na hora de falar com as pessoas, o meu tom de voz, eu comecei a entender a importância que tinha essa voz interior, essa voz na minha cabeça.
E a consciência, ela é interessante porque a consciência, ela vai aparecendo para nós. Quando a gente normalmente começa a se questionar essa voz, essas reações, é quando a gente começa a ter um pouco de consciência. E aí essa consciência, ela pode ficar maior. Se a gente dá essa visão e esse olhar para ela, se a gente der o foco para ela, muitas vezes a gente desfoca de novo e entra no ciclo de novo. Trabalhar, todas essas prioridades aqui, prioridades que são para os outros, muitas vezes, ou para a empresa, ou para as pessoas, ou para o meu chefe, e a gente acaba esquecendo de nós. E quando você não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral, a gente começa a gastar, a gente começa a consumir, a gente começa a fazer coisas que a gente não gostaria, a gente fala coisas que não gostaria. E, em geral, a gente vai tentar preencher depois a sensação de culpa e de vazio que isso nos traz. E quanto mais coisas nós temos, mais o ego se sente poderoso, mais o ego sente que tem poder, mais ele pode falar, mais ele pode ser confiante. Mas aí a gente vê que o ego não está errado. Ele simplesmente não tem a consciência do que está acontecendo. Quem tem a consciência somos nós. Você consegue visualizar que, sim, o meu ego se alegra quando eu vejo que eu tenho um iPhone, quando eu vejo um bem material que eu tenho, quando eu vejo um anel que eu ganhei do meu marido. Mas você vai começar a ver que aquilo ali não traz a energia que você precisa. E a longo prazo, aquilo ali se torna mais uma coisa, mais algo a mais que você tem. Então, é interessante ver como a humanidade tomou um caminho, exatamente esse caminho, que foi de vamos comprar, vamos gastar, vamos falar o que a gente quer, sem pensar na consequência disso. Mas a gente também está vendo outras pessoas por outro lado, como pessoas tão sábias que muitas pessoas aí, tenho certeza que você segue pessoas sábias. E se você está ouvindo esse podcast é porque você segue pessoas sábias. Provavelmente você vai ter visto que essas pessoas doaram todos os seus bens. Na Bíblia, quantas histórias nós temos de pessoas que doaram, deixaram tudo que tinham, a vida delas, para seguir Jesus. Porque, na verdade, o que o ego queria, o que o ego quer é o dinheiro, a produtividade, é ter poder, é mostrar. Mas o que você quer de verdade, o seu eu interior, é muito maior que isso. E uma coisa simples, como por exemplo, ajudar uma pessoa em necessidade, pode te trazer uma sensação de alegria muito profunda. Então, o que eu quero que você entenda é que o ego, ele vai se identificar com o possuir. Mas a satisfação que você vai sentir, ela é superficial e passageira. É igual comprar um carro novo. Você vai comprar um carro novo, você vai ficar super excited, super feliz, e aí você vai falar, nossa, já acabou. Já foi. E aí, era isso? Era isso. Por isso a gente se sente incompleto. Porque não é suficiente. A gente precisa de algo mais profundo. A gente precisa de alguma coisa que a gente veja que tem um significado, que vem de uma raiz, que vem da sua história, que vem de algum lugar de dentro de você. E o bem material, ele não vem de nenhum lugar de dentro de você. E aí o ego muitas vezes fica vindo na nossa cabeça em forma de pensamentos e emoções, e eles começam a entrar em conflito. Já percebeu que você às vezes você quer fazer coisas diferentes e você nem sabe de verdade o que você quer? Já percebeu que a gente faz muito isso? Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Mas o que na verdade o que a gente não quer é o que é mais importante. Se a gente quer muita coisa ao mesmo tempo, o que a gente está deixando de lado? O momento presente. O desconforto de ter que viver o tédio da realidade. A insatisfação de ver onde você realmente está, o que você realmente tem, como de fato a coisa é. E como querer é algo muito estrutural que está vindo aí de anos da nossa família, da nossa educação. A gente ouve dizer que a gente tem que acumular todo esse conteúdo, que a gente tem que ter tudo, que a gente tem que conseguir conquistar, ser isso, ser aquilo, ter uma universidade, ter não sei o quê. A gente começa a ter esse desejo e a gente começa a ver que isso
passa que vai passar, mas a gente não consegue ficar com essa realidade. A gente não consegue sentar e falar: nossa, caramba, a minha realidade de hoje, de agora, é que a minha vida tá um tédio mesmo. E por que tá um tédio? O que eu faço com esse tédio agora? Como a gente não consegue ficar consciente para parar e fazer isso, muitas vezes quem vai comandar é o ego. E aí você vai entrar naquela conversa, naquela comunicação com a sua amiga, com o seu amigo, e você vai começar a entrar naquela forma de pensamento assim: não, mas eu preciso, não, mas eu tenho que ter. Não, mas isso não é o bastante. E aí a pessoa vai te questionar: mas será que não é o bastante? E aí você pode parar para refletir ou não, porque muitas vezes a gente quer o quê? Fugir do momento que estamos vivendo. Então é uma escolha sua se você ficar inconsciente diante disso e se você escolhe falar palavras que te deixam inconsciente, vivendo de uma forma que não é real, vivendo só de sonhos. Você vai começar a buscar e não encontrar. E aí, cada vez que você vai ter mais e mais e mais e mais, você vai falar muito bem, você pode achar que você tá falando muito bem, só que aí vai ter um dia que você vai acordar e vai falar: poxa, não quero, não tenho vontade, não quero falar. Não tenho conteúdo, não sou capaz. Porque a sua voz interna vai vir. Em algum momento ela vai vir. E a sua consciência, ela começa a chamar. E a consciência, ela vai chegar em algum momento da sua vida, você vai ver que você vai começar a ficar mais consciente da sua responsabilidade, da beleza que é a vida, da beleza que é o seu corpo, do milagre que é estarmos onde estamos. Então, quero te ensinar aqui uma técnica que eu uso muito toda vez que eu tô em dúvida da onde vem esse pensamento? Será que é o meu ego que tá falando? Eu quero que você comece a fazer esse movimento, o que eu vou te ensinar, para que você sinta no seu corpo o poder que você tem, para que não fique esquecido a sua importância, o milagre que é você estar vivo. Então, o que eu geralmente faço é quando vem essas coisas do ego, que eu acho que é o ego, eu observo que é o ego e eu falo: isso é o ego. Quando você tem esse conhecimento que eu tô te passando agora, você vai entender e você vai conseguir ver que você tem um conhecimento suficiente para quando você ouvir uma frase que você falou com um amigo, com um colega, com alguém, com você mesmo, uma voz interior que veio, você vai ter essa capacidade de falar: opa, peraí, deixa eu ver, deixa eu refletir no que eu tô sentindo. E essa técnica nada mais é do que você abaixar os seus olhos na direção das suas mãos, você vai abrir as mãos, né, como se estivesse realmente numa posição de receber. E você vai abaixar os olhos na direção das mãos e você vai começar a tentar sentir dentro das suas mãos. Parece engraçado o que eu tô falando, mas você vai tentar entender. Eu quero que você tente entender o corpo interior que tá dentro das suas mãos, a energia vital. Eu quero que você comece a ver que as suas mãos, às vezes elas vão começar a tremer um pouquinho. Aí você começa a respirar profundamente. E começa a observar e olhar para suas mãos. Você vai conseguir sentir uma sensação de energia vital na região das suas mãos. Você vai conseguir sentir como se fosse uma energia. Às vezes dá um tremor, às vezes começa a suar, porque você está dando atenção e foco naquele momento. Você tirou o foco do seu ego, dos seus pensamentos, das suas emoções. Você conseguiu dar foco para outra coisa, uma parte física. E aí você esquece um pouco do que está se passando e começa a relembrar. Faz esse hábito de relembrar o seu corpo, de sentir o seu interior. Depois de um tempo, se você achar que, na primeira vez não consegui fazer, não consegui sentir nada, fecha o olho e tenta fechar o olho e sentir as suas mãos. Sente a energia das suas mãos, sente o calor das suas mãos, sente onde elas estão. Se você vê que já consegue, você pode deixar o olho aberto e ficar visualizando as mãos.
Você vai conseguir sentir e conseguir afastar um pouco o seu ego para que você consiga ficar consciente e conseguir ver a sua real identidade, o seu self. O que você realmente quer? E essa consciência do seu corpo e da sua respiração, de viver o momento presente, vão te ancorar nesse momento do agora e vão conseguir fazer você sair dessa prisão que muitas vezes a gente gera em nós mesmos, essa prisão que aprisiona a nossa mente. Que a prisão nada mais é do que o ego, que o ego fala com você. E você vai conseguir observar uma capacidade até de se curar, uma capacidade de ficar mais calmo, uma capacidade de conseguir falar com mais tranquilidade. E aí então eu quero trazer essa conexão com a comunicação. Por que isso aqui vai te ajudar? Porque a sua comunicação, se você está no momento presente, ela vai ser uma comunicação com foco, que tem uma sequência lógica de fatos, que você consegue mostrar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão naquela frase. Você não fica perdido, você não gagueja, você dá mais pausas. Então a sua comunicação, ela vai estar bem quando você começar a ficar consciente do que você interiormente quer e conseguir sair dessa parte crítica, julgadora, dessa parte egóica do ego. Quando você consegue parar de julgar de maneira negativa você mesmo e os outros ao seu redor, você já vai ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de relacionamento melhor e, consequentemente, a sua comunicação vai começar a ficar melhor. E a nossa mente é maravilhosa. A mente é tão incrível que quando você começa a treinar essa habilidade, porque isso que eu tô te ensinando aqui hoje é um autoconhecimento com uma habilidade. Quando você começa a treinar essa habilidade, você vai ver o quanto o ego é que faz você entrar em conflitos, em confusão, em ter problemas. Ele é bom? Ele é bom, ele também tem o lado dele que vai nos auxiliar a equilibrar as coisas, que vai nos auxiliar a alcançar metas, sucesso, o que nós quisermos, mas lembrando que tenta entrar e encontrar um equilíbrio. Tenta sempre observar se o ego está distorcendo a sua realidade ou se você está querendo aquilo e por qual motivo você quer. Aí está a chave para você se observar. Será que eu não tô? Às vezes eu falo que tem uma correia que a gente fica batendo nas costas com a correia, né? Igual cavalo, você já viu? Bate com o chicote nas costas. Será que você não está batendo com o chicote nas costas porque o ego está distorcendo a sua realidade? Porque se você consegue estar no hoje, no presente, no momento, se você consegue ter a sua respiração de forma profunda, presente, você vai conseguir se comunicar bem. Você vai conseguir fazer aquela entrevista que você quer e vai conseguir falar muito bem na entrevista. Você vai conseguir falar com um amigo com mais clareza. Você vai conseguir falar com o marido, com a mulher com mais clareza. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco dessa conexão do ego com a comunicação. E eu espero que você entenda essa comunicação consciente que eu tanto trago aqui para você, que a nossa mente é maravilhosa e que você pode começar a ficar mais consciente de você, do seu corpo, dos sentidos, do sentir interior e do seu verdadeiro eu interior. Não deixa o ego distorcer a sua realidade. Se você gostou desse conteúdo, desse episódio, por favor, manda para um amigo, para uma amiga. Assim você faz a mensagem alcançar outras pessoas. O que eu trago aqui é de experiência de muitos anos, de vários autores, de várias pessoas que eu venho estudando. Então, espero que auxilie na sua vida, a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, e que você tenha uma qualidade de vida melhor, que tenha um relacionamento melhor, que a sua comunicação crie pontes e não destrua. Gratidão!